Acho que já é o terceiro vídeo, ainda não sei. Ou o quarto. Não sei, eu tô meio perdida ainda. Eu não sei qual. Enfim, vamos mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco polêmica. Então, nós vamos sentar e vamos ter uma conversa. Olá, para quem não me conhece, eu sou a professora Verusca, né? E hoje a gente vai falar sobre as orações na escola. Eu ia colocar um título, mas não é um título para engajar, mas eu ia colocar: será que é importante rezar o Pai Nosso nas escolas? Algumas pessoas vão dizer assim que vai, outros não. Eu tenho uma opinião formada e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos fazer disso uma conversa. Vocês me entenderam daí, eu entendendo vocês daqui. E a gente vive num lugar onde que ninguém se agride, tudo bem? Bom, eu sou católica, né? Eu fui batizada na católica aos 4 anos de idade pelos meus pais. O meu pai e minha mãe são batizados também na católica, mas meu pai frequentou muito tempo a Umbanda, né? Minha avó era mãe de santo, né? E eu fui apresentada, tem até uma madrinha de apresentação para isso. Eu nunca quis me envolver quando era criança porque eu tinha muito medo, eu não sabia, ninguém chegava e me explicava, né, o que estava acontecendo ali. Então eu ficava nessas duas dualidades, eu tinha essa dualidade. Até os 10 anos eu frequentava muito a casa da minha avó, e minha avó, mãe de santo, né, eu fazia as coisas de São Cosme e Damião, que eu sempre gostei, né, fazia as coisas de São Cosme e Damião, fazia as festividades dela, mas o processo disso tudo eu tinha muito medo, porque eram muitos gritos, eram umas coisas meio que pra mim, na minha cabeça, naquela idade, ninguém me explicou. Eu acho que hoje em dia tem mais como se explicar do que como foi pra mim naquela época. Depois disso eu fui coroa, eu já era batizada na católica, mas aí a gente frequentava a igreja católica. Eu fui coroinha, né? Eu gostava muito de frequentar a igreja, participar de alguns grupinhos na igreja. Né? Ele foi convidado a se retirar e ele acabou indo embora da paróquia, e a gente gostava muito dele. O padre, ele era tipo o padre Júlio Lancelotti, que ele ajudava as pessoas, ele ajudava a comunidade, era um padre que estava ali no nosso cotidiano. E ele acabou saindo quando estava completando uns 12 anos. Mas por isso, por que você quer falar de Pai Nosso nas histórias e você está falando dessa sua dualidade de religião? Porque eu lembro que quando eu era criança, né, indo para a escola, a gente cantava a música do Meu Lanchinho, e algumas vezes, e todas as vezes tinha aquele final, né? Muito obrigado, Papai do Céu, pelo lanchinho que vamos comer, pelo almoço que vamos comer. E algumas vezes as crianças não acreditam em Papai do Céu. É aí que eu quero chegar, né? Por que não rezar o Pai Nosso na escola? Sendo que a católica tem o Pai Nosso dela, a evangélica tem o Pai Nosso deles, a Umbanda tem o Pai Nosso deles, que é lindíssima aquela parte, e as três são lindas, né? Mas o que eu tô colocando em respeito para aquela criança? Que só uma religião ou duas religiões são a mais importante? Porque é isso que me dá a entender, sabe? As outras religiões não são contempladas nesse Pai Nosso. Uma criança budista, eu já dei aula com uma criança budista. Eu já dei aula com uma criança que era indígena, extremamente indígena, né? Que usava para Deus Tupã.
Então, assim, por que eu não vou respeitar essas crianças que têm essa outra religiosidade, né? Essa diversidade de religião, sabe? Um judeu não vai rezar um Pai Nosso. Um árabe não reza um Pai Nosso. E no mais aqui no Brasil, que a gente é tão pluricultural. Vou escrever até essa palavra aqui. Pluricultural. É a mesma coisa de diversidade, mas eu quis deixar ela mais difícil o nome. Por quê? Porque eu tenho problemas. Então, o que a gente coloca nesse debate nosso sobre rezar o Pai Nosso? Essa enquete no Facebook, ele estava lá. Porque deve-se rezar o Pai Nosso nas escolas? E eu coloquei não. Porque a escola é laica. Desde se ela for pública, a escola é laica. Se ela for particular e ter aquele viés evangélico ou viés católico, que eu, se eu não me engano, são as duas. Tem a adventista, tem a Conversão, acho que eu já ouvi falar de algumas dentro desse segmento religioso. Mas se não tiver fora, se não for particular e é pública, então tem que ser laica, porque ali você está educando uma pluralidade de pessoas que tem suas pluralidades, entendeu? Por que eu vou só focar em uma pluralidade, sendo que eu tenho uma divergências de ideias que são contrárias daquilo que eu, como diretora, acredito. Eu como gestor, enfim, eu acho que a gente precisa compreender que a gente não é igual ao outro. Eu não sou igual a você que está aí sentado me assistindo, tem a mesma ideia do que eu. Né? A gente tem ideias diferentes, a gente tem comportamentos diferentes. Por que não respeitar religiões diferentes, sabe? Eu vou trazer um relato, não vai ter aqui, né, mas eu vou contar para vocês que na parceira, assim, né, que a gente é chamado, e a gente tinha um projeto dos Erês Brincantes. O que são Erês Brincantes? Eles são bonecos lindos, fofos, sabe? É a coisa mais fofa do mundo. Eles parecem costurados à mão. Eles têm uns detalhes maravilhosos nas roupas, no seu cabelo. Então, são pluralidades de crianças negras. Mas por que colocaram esse nome? Depois, mais pra frente, eu vou explicar um pouco mais sobre esse projeto, que são projetos muito legais pra gente continuar tendo nas escolas, né? Principalmente nas creches, que as crianças precisam tanto dessa identidade. Mas eu vou dar prosseguimento na história. Então tem esses Erês Brincantes nas creches, e uma mãe, não minha, mas de uma amiga minha, ela falou assim: eu não quero que o meu filho brinque com essas bonecas. Como que eu vou proibir uma criança de pegar, uma criança de 2 a 4 anos, a não pegar aquele determinado brinquedo? E outra, ela não ficou no brinquedo. Ela falou assim que quando tivesse propostas, que são atividades relacionadas a afro, era para avisar para ela, via agenda, que a criança não compareceria naquele dia. Então isso ficou... As professoras me contando, eu fiquei pensando nisso. Por que esse negócio... por que isso está tão enraizado na nossa cabeça? Precisa ter isso. Eu não vou fazer o meu aluno acreditar que aquela mesma ideologia de religioso que eu. Não tem como. Ai, papai do céu vai te castigar. Eu escutava as professores falando isso direto quando era criança. E se o meu papai do céu for diferente do papai do céu que você está pensando? Sabe? E se não tiver um papai do céu? Porque tem crianças que os pais são até isso. Entendeu? Tem crianças que os pais não querem que a criança tenha religião, ou naquele momento, ou que até não, se ele quiser ter depois de grande, aí ele tá livre, né? Por enquanto a gente não tem religião.
Então a gente entra naquele egocentrismo, que é só a gente, pra gente e com a gente, sabe? E o outro? Não, se o outro não pensar na mesma maneira que eu, então aquele outro não presta. Uma coisa que eu aprendi durante esse tempo foi esse respeito, porque na sala tinha crianças que eram do candomblé, tinha crianças que eram da Umbanda, tinha crianças que eram católicas, tinha crianças que a mãe não ia para a igreja, tem crianças extremamente evangélicas, eu falei bem assim, extremamente evangélica, tinha crianças evangélicas, tinha crianças que já tive crianças que era judeu. Por que eu não vou respeitar eles? Isso também é até nós entre adultos, né? Quando você vai para aquela reunião, né? Geralmente é muito mais escolas, em escolas isso acontece, quando tem reuniões pedagógicas, as professoras, a gestora, o diretor, o coordenador, acaba pedindo para alguém fazer uma oração que muitas das vezes não abrange todas as rezas. Não sei se eu estou me fazendo entender. Deixando aquelas outras pessoas excluídas, não estão incluídas naquele grupo. Isso acontece com a gente que é adulto. E imagina com as crianças que não têm esse entendimento. É errado cantar o meu lanchinho e muito obrigado, Papai do Céu? Eu não sei se é errado ou não. Mas eu querer que a criança compreenda que aquela aqui só tem 2 religiões para ela acreditar naquele momento, eu achei errado. Como essa mãe. Tem várias mães, eu já tive uma mãe que eu pedi para fazer um totem familiar, e o projeto do totem foi um projeto tão lindo, porque cada família fez o seu totem da família, disponibilizou os materiais. Depois eu mostro algumas fotos para vocês, se eu achar. Ela falou assim que não ia fazer os totem porque aquele negócio ia assustar ela. Eu com essas palavras, que aquele negócio era do mal. E eu não entendi, porque a gente tinha mandado a história do porquê que a gente estava fazendo aquele totem, a história de como por que existe esse totem, e a mãe não teve a sensibilidade de ler. Exatamente, não teve a sensibilidade de ler e fazer. Quando os totens chegaram na sala, e ele foi uma das únicas crianças que não fez esse totem, e ele só tinha 2 anos, para ver os seus coleguinhas trazendo seus totens com seus pais. E a mãe e os pais dele não fizeram, né? E ele ficou olhando os outros. Eu fiquei prestando atenção naquela criança, olhando os totens das outras crianças. Eu meio que pude traduzir um pouco. Eu lembro que as crianças foram chegando com o totem, porque eu recebi as crianças, e os totens foram chegando, eu vou colocar em cima do armário. Chegou uma criança que veio com um totem muito bonito da família, a família estava me explicando como que estava, e essa criança pegou na minha perna. Ficou olhando, maravilhado com aquele totem. E a família foi, me despediu, deixou a criança, se despediu. E quando eu deixei o totem em cima do armário, ele pediu para que eu levantasse para ver os totens de perto. E ele passou a mão em um dos totens. Aí eu fiquei, não sei, acho que eu fiquei emocionada, porque ele acariciava um dos totens, ficava olhando para todos eles, os olhinhos olhavam para todos eles. Aí quando eu pedi um pouco a força, porque eles estavam maiores, né? Aí eu tava quase colocando ele no chão, aí eu tava quase assim, ele foi e me abraçou. Aí eu entendi. Ele falava pouco, mas aquele abraço eu entendi o que ele quis me falar. Acho que vocês estão entendendo onde que eu quero chegar. Ele podia, esse tempo com a família, ele não teve. Ele não teve esse tempinho com a família, esse tempinho de construir alguma coisa com ela, sabe? Então ele se sentiu sentido, ele ficou sentido com aquilo. E se eu tivesse no lugar dele, também ficaria. Né? E quando as famílias foram ver no final do ano, que a gente guardou todos aqueles totens todos, e a gente apresentou no final do ano, e ele foi, e ele mostrou pra mãe dele sobre os totens.
Aí ela tentou, ai professora, é que eu pensava que era do mal e não tem mal. Aí eu falei assim pra ela, não tem maldade quando se faz algo com a família. E eu me remeti àquela verusca de quando era criança, quando eu não entendia aquelas coisas, aquelas gingas, até algumas palavras até hoje eu não sei, né? Por isso que eu tô evitando ao máximo de falar algumas coisas, porque é algo que eu não me aprofundei. Eu tô me aprofundando agora em cultura afro, mas não é um vocabulário que eu falo é de domínio meu. Eu posso dizer para vocês que eu acho sim que é errado rezar o Pai Nosso nas escolas, porque você não tem respeito com aquela criança. Algumas coisas me deixam meio chocadas, porque não é só um totem, não é só um boneco, sabe? É representatividade. Quantas crianças eu já vi que olha para aquelas bonecas bonitas, loiras, ou até cabelo marronzinho, e não tem identificação com elas. Não tem identificação com elas, você não sabe identificar, não se sabe se identificar. Eu passei muito tempo. Eu tive um boneco preto na minha vida e ele era tipo estereotipado, né? Não tinha uma boneca bonita preta. Foi uma reportagem de um canal de televisão muito famoso, fazer uma entrevista justamente sobre isso. Eu tinha uns 8 anos. Aí chamaram minha tia, uma tia minha que acho que tinham conhecido, aí queriam fazer esse teste com as crianças negras, por que as crianças negras não tinham bonecos pretos e qual a preferência. Acho que até hoje em dia tem uma outra versão dessa reportagem. E colocaram, aí pediram para mostrar a dona da casa, e minha prima pegou todas as bonecas. Todas as bonecas dela eram brancas e ela é preta. Aí no final da reportagem eles deram pra gente, pra cada um que a gente foi, que fez a reportagem, eles deram um boneco desse tamanho assim, preto. Ele é até fofinho, mas só que ele era um estereotipado. Esse boneco eu levei ele pra casa. A minha mãe achou ele bonito. Minha mãe achou esses dois, porque foi eu e minha irmã. A minha mãe, eu lembro que teve no dia 3 de maio, né? E ela pegou meu boneco. O nome dele era Tentadora. E a minha mãe, ela arrumou, ele tinha sapatinhos e a roupa deles era de aforreados. Eu não tinha essa visão naquela época. Eu não tinha essa compreensão que aquilo eram aforreados, aquelas roupas que o boneco estava vestindo de pessoas aforreadas. E acho que nem minha mãe tinha esse entendimento. Eu fui ter esse entendimento depois de maior, agora, esses tempos. E ele vinha com um sapatinho preto. Então ele era tudo preto mesmo. Esse boneco. E tinha umas roupas de aforreados, não estava rasgada, eram roupas limpas, mas elas tinham um viés, né, de aforreado e sapatos pretos. Aí a minha mãe ela tirou o sapatinho dos bonecos, ela fez uma enxadinha de papel e colou na mãozinha no boneco, né? E falou assim, ó, leva pra escola e mostra pros seus coleguinhas o seu boneco. Então, aí eu acho que foi porque eu tava na 2ª série, então eu já tinha 8 anos. E leva pros seus coleguinhas pra mostrar pra eles. Eu cheguei e falei pro meu professor, né? Aí, ó, minha mãe pediu pra mostrar esse bonequinho, isso aqui. Meu professor falou assim, por que a sua mãe fez esse boneco? Aí eu falei pra ele assim, não, minha mãe fez porque ela falou pra mim que hoje é dia da escravidão. Eu não sei como foi que ela me falou. Acho que ela falou preto, que os pretos foram libertos. E então a minha mãe pediu pra mim mostrar esse boneco pro senhor. Foi essa a linha. Meu professor não quis mostrar o boneco pra representar a turma.
Meu professor falou assim, que legal, guarda na sua bolsa, tá? E não tira, senão as outras crianças vão querer pegar, não sei o quê. Eu não entendi qual foi a posição desse professor. Mas eu falei assim, nossa, mas a minha mãe fez com tanto carinho, né? E eu não tinha entendido essa posição do professor. E por que eu tô contando essa história? Porque no final daquele ano, esse professor meu levou todos nós, ele pediu autorização dos pais, pediu autorização da escola, lógico, para levar a gente numa missa na paróquia onde eu frequento até hoje. Assim, eu já tinha entrado naquela paróquia algumas vezes, batizado, enfim, nos domingos, com a minha mãe, e esse meu professor me levou. Eu conheci o padre que eu falei pra vocês ali. Era a salinha das mães, onde as mães ficavam ali com as crianças. E ele colocou a gente nessa salinha, e essa porta era fechada. E esse professor era frequente nessa paróquia. Ele foi um ótimo professor. Quero ressaltar. Ele era um ótimo professor. Tinha que fazer os negócios, o sinal da cruz, ele ensinava pra gente fazer o sinal da cruz, pra ajoelhar, ele falava pra gente ajoelhar, pra levantar, a gente levantava. Eu acho que a gente só teve 2 crianças que não foram pra escola. E eram justamente 2 crianças que eram evangélicas, né? Aí a gente voltou pra escola, né? Porque era no horário de aula. Essa história que ele levou a gente pra paróquia, nessa hora, me lembra de uma história que, nesse mesmo contexto, que uma vez uma criança, eu não sei, uma menina chegou na minha turma naquela época eu era criança, chegou pro professor esse dia e falou assim, a minha mãe falou assim, que no terreiro dela, eu lembro bem das palavras, a minha mãe falou que no terreiro dela, se vocês quiserem também, a gente vai, que ela faz tudo certinho. Meu professor nessa época falou assim, não, porque isso não é religião. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí a menina ficou atordoada, não sei o que, mas ela não compreendeu, porque a gente não compreende quando é criança. Você vai compreender que isso precisa ser feito porque a sociedade inteira empreende e coloca na cabeça que a gente tem que fazer. A gente precisa tomar alguns cuidados, né? Não somente na escola sobre religião, mas sobre o nosso convívio. Ultimamente a gente anda muito agressivo com você tá falando uma coisa, A, o outro lado entende alfabeto criptoriano. Não tem conversa, né? E algumas vezes você acaba se deixando levar para essa ideia de entrar nessa confusão. Você não precisava entrar, você falou uma coisa, tem que estar certa e tocar a vida pra frente, não deixar que isso te abale. Mas ultimamente a gente anda querendo muito debater. E isso me pegou com relação à religião. Eu não sabia que eu fui apresentada na Umbanda quando era criança. Eu soube agora, umas 2 semanas atrás. Fiquei surpresa, porque eu só tinha as lembranças dessas festas, dessas festividades. Então, a gente precisa tomar cuidado, nós professores e nós pais também temos que tomar muito cuidado. Como que a gente vai apresentar religiosidade para a criança? Mas a princípio, acima de tudo, não é nem a princípio, acima de tudo a gente tem que apresentar o respeito. Tem um deputado, pastor Henrique, eu nunca vi alguém falar tão bem. E tem outro também, mas eu vou falar especificamente desse deputado porque ele anda chamando muito atenção, né? E uma causa boa, porque ele é pastor. Podia ser uma pessoa que não, como aquela mãe do boneco, né? Ou como a mãe do totem. Mas ele preferiu ser mais um. Quando você se deixa ser mais um, você se torna uma pessoa mais evoluída, sabe? O padre Júlio Lancelotti também faz isso. Esse pastor Henrique também faz isso. Tem um pastor que está ensinando a ler a Bíblia de um jeito certo, mas ele não fica falando que você precisa seguir aquilo, porque se a gente seguisse a risca a Bíblia, eu não estaria fazendo esse vídeo hoje. Então tem algumas coisas
que a gente precisa se munir de informação. Tem outras que a gente precisa conseguir informação. Quando a gente quer esconder o que a gente realmente pensa através da nossa religião, você se torna uma pessoa mascarada. E eu não quero ser essa professora mascarada pro meu aluno. Eu quero que o meu aluno possa ir com a guia dele sem ninguém querer arrancar aquela guia. Eu quero que um aluno meu leve um item da sua religião para mostrar para os seus amiguinhos sem que eles se sintam ofendidos, humilhados. Seja eles de crianças de 1 a 5 anos ou de 6 a 10 anos. Porque a gente precisa fazer com que essas crianças hoje, para que eles sejam melhores amanhã. Eu tenho muito medo das próximas gerações. E não é somente rezar um Pai Nosso para resolver esse problema. Uma oração mais fervorosa. Cabe a nós, adultos, ensinar para essas crianças a respeitar o outro, a ideia do outro. Por que eu falei do pastor Henrique? Porque ele definiu Deus de uma maneira. Lázaro, uma entrevista com Lázaro Ramos, um grande ator, e ele pergunta: o que é Deus para você? Então eu vou deixar esse vídeo para fechar essa nossa conversa. Se a gente vai continuar aqui, nossas conversas aqui nos comentários ou lá no Instagram, que a gente sabe respeitar a opinião do outro, não querer humilhar o outro, que a gente possa ser mais médicos e menos juízes. Eu não sei se vocês vão entender. Eu tô fazendo essa provocação porque a gente está falando aqui, primeiro, para pessoas de variadas crenças, gente que inclusive não acredita em nada disso. E esse conceito de Deus, às vezes, encaixa num lugar de mistério ou numa figura que foi criada há muito tempo atrás para a gente ter um sossego, né? Que eu entendo assim. Mas o que é Deus? O que é Deus? Em primeiro lugar, para ser Deus, eu não teria e não posso ter condições de responder totalmente essa pergunta. Acho que esse é um primeiro elemento. Porque Deus é sempre mistério. Sempre é um passo a mais e além de tudo que eu consigo dizer sobre Ele ou sobre ela. Deus escapa. Deus é indomesticável. Deus é indefinível. Deus está naquele silêncio diante do absurdo. Porque talvez Deus seja o absurdo. Se existe algo que eu posso dizer sobre esse mistério, sobre esse silêncio, se há algum conteúdo nesse vazio, é o amor encarnado. Deus é a fonte originária de todo o amor. O endereço de Deus na Terra é onde o amor se manifesta e se materializa. Portanto, não é uma doutrina, não é um dogma, nem menor ou restrito a uma experiência religiosa. Se existe alguma voz nesse silêncio, é quando o amor encarnado, materializado, se faz no mundo. Eu só posso dizer isso. Além disso, eu não sei o que dizer. Quando eu falei agora há pouco com você que eu creio, quase não crendo, mas não conseguindo deixar de crer, isso não é só retórica, é verdade. Eu sou indignado com as injustiças do mundo e me dá vontade de gritar com Deus quando eu penso que enquanto nós conversamos, tem a barriga de uma criança roncando por fome nesse mundo. Isso me dá raiva. E eu pergunto, onde é que está você? Qual a sua autoridade de se dizer Deus se o mundo produz isso? Eu estava lendo uma notícia um dia desse de uma mãe em São Paulo, a criança de 3 anos saiu rapidinho do seu colo, do colo da mãe, e saiu pela porta do metrô, na hora que a porta estava fechando.
Daí ela tentou voltar desesperada. Desceu na estação, voltou. Cadê a criança? Cadê a criança? A criança entrou no túnel. 3 anos. E morreu. Eu creio, com raiva, que isso não podia acontecer não, irmão. Nem a prevalência dos poderosos, nem essas aleatoriedades que em 3 segundos uma mãe perde um filho no metrô em São Paulo. Portanto, Deus não é o controlador do mundo, senão ele é mau. Deus é o silêncio. Deus é a criança de 3 anos. E a lágrima da mãe. Só creio em Deus, porque creio que Ele morre junto com a humanidade. Todo poderoso para mim não faz sentido. Todo amor, todo frágil, demasiadamente humano com a gente. É só o que eu posso dizer sobre Deus.